Oi, estamos na quarta-feira, véspera de quinta-feira santa, de sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, ou seja, na Semana Santa, domingo de ressurreição, né? E hoje eu acabo de ver uma péssima notícia. Olha, eu conheço e respeito muito o economista Mansueto Almeida. Ele e o Marcos Lisboa fizeram vários trabalhos a quatro mãos, foram publicados alguns, inclusive, na Ilustríssima da Folha, em que os consagra como trabalhos que os consagram como grandes especialistas em contas públicas no Brasil, quem sabe os maiores, né? E ele agora é da equipe do Paulo Guedes e preparou um projeto de recuperação financeira dos estados que tem tanto a marca dele que ganhou o nome de Plano Mansueto. Pois bem, hoje, com aquela cara safada de quem está vendendo um peixe podre, o senhor Rodrigo Maia, orgulho do papai César Maia, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou o congelamento do Plano Mansueto. O Plano Mansueto, ao que eu entendo alguma coisa de administração e de economia, o Plano Mansueto é irretocável, porque ele exige dos estados contrapartidas para que obtenham as vantagens que estão pedindo no rolar de sua dívida. Pois agora, a pretexto de que vai ter muita dificuldade para aprovar isso lá no Congresso, Câmara e Senado, o senhor Rodrigo Maia congelou, por decisão própria, não foi de ninguém, anunciando isso em nome dos líderes dos partidos, que devem ser todos coniventes com ele, que esse plano foi congelado, mas olha, era um plano de 50 bilhões. Olha, ele fez lá um remendinho que custa 150, o triplo, né? E é o seguinte, o projeto, que é um projeto emergencial, agora é para lidar só com a coronavírus, então depois, quem sabe, o Plano Mansueto, ou seja, são nunca, né? 30 de fevereiro ou 31 de novembro, como queria o pessoal lá do PT, naquela roubalheira lá dos recibos do amigão lá do Lula, que tinha passe livre para andar no Congresso, né? Pois bem, aí o que é que os governadores conseguiram com os seus amiguinhos deputados, né? A suspensão das dívidas, novos limites de empréstimo para 2020, adiamento do prazo para pagar precatórios, ou seja, o cidadão está sendo atingido diretamente. O cidadão que teve a sua casa derrubada e que o governo não paga o precatório, esse aí vai para as calendas, né? Vai lá para o buraco negro, né? Pois é, a possibilidade de securitização, que é vender os direitos de cobrança de dívidas e tributos, e tudo que esteja vinculado à crise provocada pelo novo coronavírus. Essa substituição do Plano Mansueto, não é bem assim, o Plano Mansueto e tal, isso aí é a demonstração clara de que o Congresso está fazendo um jogo de faz de conta de atender o governo federal, possibilitando gerir recursos que não poderiam mais sacar, né, e tal. E aí aproveita e põe esse tipo de malandragem, de canalice, de safadeza. Pois aliás, eu quero lhe dizer que não foi a única do dia, viu? Eu estava até preparado aqui para dar uma boa notícia. O juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara Federal Civil de Brasília, determinou, terça-feira, dia 7 de abril, né, o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário para que os valores que passem de 3 bilhões de reais fossem destinados ao combate ao coronavírus, né? A verba, segundo o juiz, deverá ficar à disposição do governo Jair Bolsonaro para ser usada em favor de campanhas para o combate à pandemia ou amenizar suas consequências econômicas, segundo ele determinou. Pois bem, em janeiro o presidente Bolsonaro tinha assinado integralmente a lei do orçamento e tinha esses valores aí, né? Quase 1 bilhão para o fundo partidário e mais de 2 bilhões para o fundo eleitoral. Agora, eu tenho clamado por isso aqui
fico feliz quando o juiz... Mas eu iria avisar que isso aí cairia, né? Bom, a primeira pessoa que recorreu contra isso foi André Mendonça. Vocês sabem quem é André Mendonça? André Mendonça é o advogado-geral da União. É o profissional, o executivo responsável pela administração da defesa do presidente da República. Quer dizer, o André Mendonça acaba de consagrar o Bolsonaro como o autor dos abomináveis fundos eleitoral e partidário. Uma vez que ele, que é encarregado da defesa, não tanto do presidente, mas da instituição da presidência da República, foi o primeiro a recorrer contra a decisão do juiz de primeira instância. Logo em seguida, recorreu à advocacia do Senado. Aí você entende, né? Muito embora, hoje, já está mais ou menos consagrado que tem lá um movimento de muda Senado, que pode até ser majoritário, o que compromete a liderança do senhor Davi Alcolumbre, que é do Centrão, é dessa turma que quer botar a mão mesmo no nosso dinheiro, né? Pois bem, aí eu fiquei revoltado, porque às vezes eu dou razão àquele pessoal que escreve aqui para mim, metendo o pau na mídia, né? Porque o que eu vi de coleguinha, olha, a democracia tem um custo, é um custo da democracia. Eu tenho experiência com campanha política e sei que campanha política não tem o menor sentido ser bilionária, como é no Brasil. Não era. Esse valor, que é uma eleição municipal, já é mais do que o dobro da eleição presidencial, do fundo eleitoral na eleição presidencial de Dilma Rousseff. Então, meus caros amigos, isso é um absurdo. É o fim da picada. Custo da democracia. A democracia pode ter muito custo. Este não é um custo da democracia. Aliás, custo da democracia, por exemplo, é esse que nós temos de ter, segundo o meu amigo Modesto Carvalhosa, eu já falei isso aqui para você, mas eu repito, 40 bilhões que podem ser imediatamente destinados ao combate ao coronavírus, e não é porque o Congresso não permite. Então, por quê? São, primeiro, 19 bilhões de um acordo do Bolsonaro com o Congresso para as emendas parlamentares. Mais esses 3 bilhões e mais outras emendas e mais outras verbas, uma soma que o Modesto Carvalhosa fez e que o Silvio Salomão, meu amigo empresário, vive me cobrando para eu dizer aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí aparece de volta o sonso do nhonho, do Botafogo, da lista de propinaduto da Camargo Corrêa, desculpe, da Odebrecht, senhor Rodrigo Maia, né? Com um tique cada vez mais avantajado, né? O tempo todo, né? Pois é, então o Rodrigo Maia aparece para dizer o seguinte, olha, pessoal, a Câmara acaba de decidir fazer uma economia de 150 milhões para que o dinheiro seja usado no combate à Covid. Sabe o que é que são? 43 milhões de despesa de pessoal, 49 milhões de investimentos e 58 milhões de custeio operacional. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Até agora, a elite dirigente política do Brasil não deu sua contribuição à luta contra a coronavírus. E essa contribuição seria extinguir todos os privilégios de juízes, promotores, altos servidores da República e, sobretudo, de privilégios, auxílios não sei o quê, e assessores de parlamentares. O meu amigo Zeca Cunha, empresário, que telefonou para mim hoje, entusiasmadíssimo, com uma ideia do Henrique Meirelles de o governo mandar emitir moeda para pagar bilhões do custo da grande recessão, por 2 motivos. Primeiro, porque não aumenta a dívida. Segundo, porque não vai aumentar a inflação, de vez que estaremos numa recessão. E aí na recessão não há aumento de inflação mesmo, né? Pois é, aí o Zeca me fez uma conta que eu achei muito criativa para repassar aqui para você. Que é a seguinte, ora, cada deputado, cada senador tem 50 assessores. Cada enfermeira, cada médico trata de 50 pacientes no Brasil hoje. Então, essa equivalência em 50 não devia continuar. Até porque hoje o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto,
confirmou que Manaus tem uma semana de equipamento, de leitos para atender. Daqui a uma semana não terá mais como atender um paciente. E é previsto exatamente para a próxima semana o aumento vertiginoso e célere da contaminação no Brasil, apesar do isolamento social. Não é por causa do isolamento, é apesar. Aliás, essa notícia do Amazonas é mais uma notícia para servir de algum alerta, para ver se acende uma luz na cabeça do Jair Messias Bolsonaro em relação a essa questão do isolamento social. Até porque hoje também eu vi uma notícia de que a França decidiu aumentar o seu confinamento, porque, segundo Edouard Philippe, que é o primeiro-ministro lá da França, o governo francês está convencido de que sem o isolamento social, a situação na França hoje seria muito pior. Hoje, eu, que acompanho os casos na Europa, estou muito feliz com a parada do crescimento na Itália e na Espanha, e também com o fato de que a Holanda, que o Osmar Terra vive aí propagando como exemplo contrário, que não tem mortos, que não tem casos, exatamente porque não fez isolamento social, e o Nando Moura já desmascarou essa pilantragem, mas hoje eu acompanhei também a notícia de que a Holanda está num esforço semelhante ao esforço francês em relação ao isolamento social lá. Pois bem, essa história, por falar em Bolsonaro, eu quero registrar uma história lamentável, né? Muito lamentável. Né? É o seguinte, o general Augusto Heleno o general Augusto Heleno, pessoa que eu sempre respeitei muito, mas hoje virou uma espécie de bobo da corte do Palácio do Planalto. E aí andou fazendo umas piadinhas com o epidemiologista Davi Wippe. Porque o Davi Wippe teria usado, não usou mesmo, porque ele reconheceu que usou. O médico que o tratou usou no seu tratamento a dioxicloroquina ou cloroquina, que é um remédio para malária e que está sendo apontado como uma panaceia universal a partir de uma experiência nos hospitais da rede Prevent Senior, que, aliás, é o lugar onde mais morreram vítimas da Covid-19 em São Paulo, que é o estado mais atingido pelo coronavírus no Brasil. Pois bem, aí o Jair Bolsonaro, que não perde uma ocasião, quem escreve as suas mensagens é o filho, Carlos, né, vereador do Rio. Aliás, tem uma notícia hoje no jornal de que Câmara não vê o Carlos há muito tempo. Ele não sai do Palácio do Planalto, participa de tudo que é reunião de ministros, sendo apenas vereador no Rio de Janeiro. Né? Pois bem, o Jair Bolsonaro, como sempre, com aquele seu jeito corajoso, machão de ser, né? Não cita o nome, mas olha, um certo médico está aí, usa cloroquina. Bom, aí o Davi Wippe fez um belíssimo pronunciamento a respeito da sua experiência como o médico que coordena o tratamento das vítimas da Covid-19 em São Paulo, e contou a sua experiência pessoal, o medo de morrer e tudo, e comoveu muitas pessoas, né? Menos o Bolsonaro, que está fazendo galhofa com um remédio que ele teria tomado na tentativa de passar uma narrativa política, ou seja, uso político de uma pandemia, o que é um absurdo, que está sendo motivo de crítica e de galhofa no mundo inteiro, para dizer, olha, estão querendo evitar que se use o remédio que cura para poder prejudicar a minha imagem e tal. Pois bem, eu vou ler aqui para você a resposta do Davi Wippe para o Bolsonaro, extensiva ao general Augusto Heleno. Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o direito de não revelar meu tratamento. A minha privacidade foi invadida, a privacidade da minha clínica foi invadida, tomarei as providências legais adequadas para a invasão de minha privacidade e dos meus pacientes. Olha, eu conheço o doutor Davi Wippe há muito tempo. Eu sou do tempo, para você ter ideia,
da epidemia de meningite em São Paulo, na ditadura militar, que tanto o Bolsonaro elogia e exalta, ninguém ficou. A população foi enganada, era como se não tivesse havendo nada, e a história registrou isso. Por isso que eu estou contando aqui. Agora, o Bolsonaro é o presidente da República, tem que ser respeitado por ser o presidente da República. Agora, o presidente da República tem também certos deveres. Ele não pode manter em segredo, ao contrário do que disse o doutor Mandetta, errou o doutor Mandetta, acertou como médico, mas errou como cidadão. Chefe de Estado não pode ter segredo sobre a sua saúde. Isso é elementar desde o tempo dos reis de França. Então é o seguinte, o IPE errou aqui também. Não devia respeitar o direito que o Bolsonaro não tem de não revelar os resultados dos seus testes lá de coronavírus. Agora, o doutor Ipe tem direito à privacidade e tem direito a respeito, sim, porque ele já fez mais pela medicina no Brasil do que o Bolsonaro fez pelo país. O que ele está fazendo agora é confusão que está atrapalhando o trabalho contra o coronavírus. Bom, meu tempo esgotou, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.